Olá! Imagine ter em mãos um relatório financeiro capaz de apontar o lucro e, através da interpretação dos seus números, desvendar os caminhos que os negócios devem trilhar. E é isso que o DRE Gerencial oferece, uma ferramenta capaz de revelar de maneira clara e precisa a saúde financeira dos negócios, e ainda mais, que permite prever resultados futuros com uma precisão surpreendente. Você já pensou que essa pode ser a chave que separa os negócios prósperos daqueles negócios que apenas sobrevivem em um mercado competitivo? Por isso, nesse vídeo, você vai descobrir os passos essenciais para criar um DRE gerencial que pode ser utilizado em qualquer tipo de negócio, seja no comércio ou nos serviços. Prepare-se também para aprender como usar o DRE gerencial para planejar o lucro dos negócios e entender como ele se conecta ao fluxo de caixa. E tem mais! Você vai aprender a transformar os números do DRE gerencial em insights valiosos. Vamos calcular e interpretar indicadores financeiros essenciais que podem direcionar as decisões dos empreendedores e os gestores rumo ao sucesso financeiro. Então fique comigo, este será um verdadeiro aulão sobre o DRE gerencial, repleto de dicas e estratégias que podem transformar a trajetória dos negócios. Sou o Fernando Silva e você está no canal Financeiramente Falando. Se é novo por aqui, se inscreva no canal. É a sua inscrição que me ajuda a produzir conteúdo toda semana. Todos os empreendedores precisam utilizar as ferramentas e relatórios da gestão financeira nos seus negócios. Sejam as ferramentas de controle ou de análise, elas são importantes e imprescindíveis para o bom andamento financeiro do negócio. Desta maneira, quero falar de um relatório financeiro muito importante para os empreendedores, e por vezes negligenciado também, que é o DRE, o demonstrativo de resultado do exercício. Como o próprio nome sugere, o DRE demonstra um resumo das operações financeiras realizadas em determinado período, que pode ser mensal ou anual, e os seus resultados, que pode ser lucro ou prejuízo. Em outras palavras, é através do DRE contábil, ou mesmo gerencial, que temos condições de saber se o negócio está gerando lucro ou prejuízo. Nenhum outro relatório nos permite isso. E já antecipando algo que vou explicar mais no fim, não confunda DRE com fluxo de caixa, pois são relatórios completamente diferentes e com finalidades também diferentes, ok? Mas acontece que quando falamos de DRE, alguns empreendedores acreditam que este é um relatório emitido apenas pela contabilidade e que a sua função é somente para obedecer às determinações fiscais de uma empresa. Mas isso não é verdade. Como já disse, a função do DRE não é somente obedecer à legislação, mas sim dotar o empreendedor com informações financeiras sobre o seu negócio. E outra coisa que é o tema de hoje. Este relatório necessariamente não precisa ser feito somente pela contabilidade. Ele pode ser feito pelo próprio empreendedor ou pela área financeira. Quando o relatório for feito pela área financeira do negócio, com as informações presentes nos controles financeiros, chamamos o relatório de DRE gerencial. Então, Fernando, você está me dizendo que a minha empresa deve saber contabilidade e fazer um DRE? Não, não estou dizendo isso. O que estou dizendo é que dentro de um financeiro bem estruturado e que gere informações para a tomada de decisões, é importante que o empreendedor ou gestor possa fazer uso desse relatório, entendeu? Então, tratarei aqui do DRE gerencial, que é diferente do contábil e vou explicar por quê. Um DRE contábil é o cumprimento dos requisitos legais e fiscais conforme a Lei 6.404. Independente do porte da empresa, os elementos determinados em um DRE são estabelecidos pela lei, sem margem de personalização do conteúdo. Já o DRE gerencial é um relatório de caráter financeiro, sem fins contábeis, que visa detalhar e confrontar as principais receitas e gastos de uma empresa em determinado período. Funciona como referência para que o empreendedor e o gestor tome decisões e controle as estratégias do negócio de maneira flexível e eficiente. Por isso, ele pode ser estruturado de forma personalizada para atender às demandas particulares de cada negócio. Aqui, o que importa é que ele traduza em números a performance do negócio. Agora que entendemos a diferença entre DRE contábil e o DRE gerencial, vamos ao que interessa, que é como montar um DRE gerencial para o seu negócio. Para estruturar um relatório de DRE gerencial para os negócios, você primeiramente deve ter em mente o que deseja que este relatório apresente como resultado final, para que você possa utilizá-lo na gestão. Por exemplo, o DRE pode ajudar a identificar a capacidade da empresa de gerar lucro, avaliar os empecilhos que podem resultar em prejuízo, proporcionar uma base sólida e confiável para a tomada de decisão, elaborar estratégias que contribuem para preservar a saúde financeira do negócio, definir um planejamento estratégico mais condizente com a realidade e muitos outros. Para a elaboração do DRE gerencial, basicamente você deve monitorar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, os custos diretos para a venda dos produtos ou serviços
e o que tudo isso deixará de lucro ou não no negócio. Pensando dessa forma, vou propor um DRE gerencial simples e mantendo a estrutura sequencial e já conhecida, que são receitas, deduções, custos, despesas, lucro ou prejuízo. Desta forma, o modelo de DRE gerencial ficará com a seguinte estrutura: faturamento ou receita do período, que é tudo que o seu negócio vendeu. Deste valor, fazemos as deduções de vendas, que são as comissões, descontos, abatimentos e outros. O que sobra é chamado de resultado líquido de vendas. Após isso, temos os custos, que são os valores gastos para gerar as vendas dos produtos ou serviços. Fazendo a subtração, o que nos apresenta é o lucro bruto ou margem de contribuição, que é o que sobra das receitas menos os custos para pagar as demais despesas fixas do negócio. Falando nas despesas, elas são as próximas do nosso DRE. Aqui vai tudo o que se gasta no negócio. Subtraído do lucro bruto as despesas, temos o lucro operacional, que é o quanto o negócio deixa para os sócios. Agora vamos saber de onde vêm todos os números para você preencher com os valores. Mas antes, deixa eu te explicar o critério que vamos utilizar. Todos os valores de despesas e custos que você levará para o relatório de DRE gerencial devem ser os valores vencidos dentro do mês que você estiver analisando, independente se foi pago ou não, se recebeu ou não, ok? No passo a passo a seguir, tudo ficará mais claro. Vamos a ele. Passo 1. Na receita de vendas, você vai somar todos os valores vendidos dentro do período. Para fazer isso, você busca no seu controle de vendas. Ou, caso não tenha, faça na unha mesmo. Veja todas as notas emitidas e some o valor de cada uma. Vamos dizer que o valor encontrado foi de R$ 65 mil. Passo 2. O valor das deduções das vendas. São os impostos que incidirão nas vendas ou na prestação de serviços, por exemplo. Se você for prestador de serviço, deve colocar o valor das guias de ISS, PIS e COFINS. Se trabalhar com vendas de produtos, coloca o valor da guia de ICMS no lugar do ISS. Lembrando, isso independe de ter pago ou não. Se o seu negócio estiver no Simples, coloque o valor da guia do Simples. Assim, encontramos o valor de R$ 8.450. Agora, subtraia as deduções das vendas que falamos no passo 2 da receita de vendas que tratamos no passo 1. O resultado da conta será a receita líquida de vendas. A receita líquida de vendas representa o valor das vendas após pagar os impostos e eventuais deduções, como devoluções, por exemplo. Assim, temos o valor de R$ 56.550. Agora, no passo 4, você deve lançar tudo o que gastou para vender seus produtos ou serviços. Por exemplo, se compra produtos para revenda, coloque o valor das notas fiscais de compras, fretes e etc. Se presta serviços, pode somar, por exemplo, os gastos com locomoção, eventuais equipamentos necessários para fazer o serviço e por aí vai. Uma coisa importante para os mais entendidos no assunto: estou desprezando o custo do estoque, logo nem vou mencionar o CMV ou o CPV. Então, após listar todos esses custos e somá-los, encontramos o valor de R$ 22.700. Feito isso, no passo 5, você deve subtrair os custos que levantamos no passo 4 da receita líquida de vendas, do passo 3. Assim você obterá o lucro bruto ou margem de contribuição, que é o que sobra das vendas para pagar as demais despesas do negócio. Assim temos o valor de R$ 33.800. Agora, no passo 6, vamos falar das demais despesas para o negócio funcionar. Aqui você vai somar tudo que a empresa tem que pagar e que não colocou acima, tipo salários, água, luz, telefone, aluguel, compra de imóveis, compra de material de limpeza, tarifas bancárias e até o prolabore do sócio, caso você retire. Aqui é ideal que o seu negócio tenha um acompanhamento bem próximo de todas essas despesas, a fim que você tenha elas efetivamente conhecidas e controladas. Então, foi listado o valor total de R$ 14.196 de despesas. No passo 7, vamos calcular o lucro operacional. Para isso, subtraímos do valor do lucro bruto do passo 5 as despesas do passo 6. Assim, temos o valor de R$ 19.604 como lucro operacional. O lucro operacional para as empresas do Simples representa o quanto realmente sobra para o empreendedor. É o mesmo que dizer lucro líquido ou resultado líquido. Se a empresa estiver no regime tributário do lucro real ou do lucro presumido, aí chamamos de lucro antes de imposto de renda e contribuição social. Esses são os tributos que incidem sobre o lucro operacional. E aí, neste caso, avançamos para o passo 8. Vamos indicar, então, abaixo do lucro operacional, os valores constantes nas guias de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Temos, então, o valor desses tributos de R$ 4.901. Agora, no passo 9, do valor apurado no passo 7, que é o lucro operacional,
subtraímos os tributos indicados no passo 8, ou seja, o imposto de renda e contribuição social, e chegamos ao resultado líquido do exercício, que também podemos chamar de lucro líquido. No nosso exemplo, encontramos o valor de lucro de R$ 14.703. Com essa estrutura montada e alimentada, o empreendedor começa a ter uma visão mais clara do seu negócio, possibilitando conhecer sua estrutura de despesas, custos e como se dá o lucro ou o prejuízo do negócio. Ao confeccionar o DRE gerencial ao longo de vários meses, o empreendedor ou o gestor do negócio poderá comparar os números para conhecer e analisar como se comporta o negócio, onde evoluiu ou piorou, e traçar ações para a melhoria. Esse modelo de DRE é amplamente utilizado por gestores para chegarem ao resultado de certo exercício. Pode ser mensal ou anual. Entretanto, dependendo do grau de complexidade do negócio, o DRE gerencial pode ter desdobramentos com novas informações e um detalhamento ainda maior do desempenho financeiro. Falando de desempenho financeiro, é através de um DRE gerencial bem estruturado que você pode calcular os indicadores financeiros que demonstram como estão as finanças do negócio. Voltando ao nosso DRE gerencial, note que durante toda a minha explicação sempre falei de somar valores de notas para as receitas ou despesas e pegar o valor das guias dos tributos. Em momento algum falei de pagamento ou recebimento, pois esta é uma característica principal do DRE gerencial, que é ignorar a inadimplência, tanto de despesas quanto de receitas, bem como os parcelamentos. Ele deve exibir 100% das contas vencidas no negócio, tanto a pagar quanto a receber. Por isso eu disse que somente através do DRE podemos conhecer o lucro ou prejuízo de um negócio, porque ele deve refletir a empresa operacionalmente, ou seja, o quanto sobra do negócio considerando tudo o que tinha para receber e tudo o que tinha para pagar. Por isso, também disse que o DRE é diferente do fluxo de caixa. O objetivo principal do fluxo de caixa é a movimentação do dinheiro na empresa. Aí sim, considerando a inadimplência e parcelamentos. Tem como resultado final apontar o saldo num período, o que não quer dizer que a empresa opera com lucro ou prejuízo. Por isso, fazer a gestão financeira de um negócio envolve conhecer as diversas ferramentas de controle e as várias formas de medir o resultado para saber se o negócio está indo bem ou não. O DRE gerencial pode ser adaptado para as necessidades específicas de cada tipo de negócio, seja ele comércio, serviço ou indústria. Neste vídeo, vou demonstrar como podemos customizar o DRE gerencial para extrair o máximo de informações para diferentes tipos de negócios. Neste vídeo, vou apresentar estruturas de DRE gerencial específicas para empresas de comércio e para negócios de prestação de serviços. Vou começar pelo DRE gerencial para empresas de comércio. As empresas de comércio são caracterizadas por trabalhar com compra e venda de mercadorias, sendo este o ponto principal de atenção para os empreendedores. Então, para os negócios que atuam no comércio, o foco do DRE gerencial está na análise do custo das mercadorias vendidas, o CMV, e na margem de lucro bruta. Mas o que é o CMV? O CMV, ou custo das mercadorias vendidas, é um dos indicadores financeiros mais importantes para empresas que comercializam produtos físicos, como loja de varejo, atacadistas e outros. Basicamente, o CMV representa o custo direto de adquirir os produtos que serão vendidos. Para calcular o CMV, precisamos conhecer o custo de aquisição, que é composto pelo preço de compra, frete, impostos de importação e outros custos relacionados à aquisição. Explicado isso, vamos conhecer o modelo de DRE gerencial. Lembrando que o DRE gerencial pode ser flexível, se adaptando às necessidades de cada negócio. Este primeiro modelo pode ser utilizado por empresas comerciais que compram mercadorias para revender. Analisando este modelo, perceba que a grande diferença está na apuração do custo da mercadoria vendida, o CMV. O restante da estrutura se mantém igual aos outros DREs gerenciais já trabalhados nos vídeos. Vamos ao estudo deste DRE. Temos receitas de vendas de R$100 mil, impostos de vendas no valor de 15 mil. Lembrando que este valor de impostos de vendas diz respeito a todos os impostos que são gerados pelas vendas, como ICMS, PIS e COFINS. Se for empresa do Simples, será a alíquota da tabela que estiver inserido o negócio. Como não temos outras deduções, temos uma receita líquida de R$85 mil. Até aqui nenhuma novidade, certo? Agora vem a principal diferença neste modelo de DRE, que é o cálculo do CMV. Quando os negócios comerciais utilizam o CMV dentro do DRE gerencial, conseguem avaliar a rentabilidade das vendas e a eficiência da empresa em administrar seus custos diretos.
Matematicamente, o cálculo do CMV é simples, pois trata-se de conhecer o estoque no início do período analisado, adicionar as compras efetuadas, já com todos os seus custos embutidos, e subtrair do estoque final encontrado no período. Vamos ver como isso acontece na DRE. Suponha que o valor de estoque no início do período seja de 35 mil. Neste período foram realizadas R$ 20 mil de compras de mercadoria para revenda. Ao final deste período foi apurado um estoque no valor de R$ 30 mil. Assim, o CMV do período será de R$ 25 mil. E a partir daqui, o empreendedor ou gestor já pode fazer algumas análises sobre o negócio. A primeira análise é sobre o lucro bruto, que sobrou 60 mil das vendas realizadas, gerando uma margem bruta de lucro de 60%. Ou seja, de tudo que o negócio vendeu no período, sobrou 60% para pagar os gastos fixos e gerar o lucro. A outra análise é que houve uma redução no nível de estoque, já que o estoque no início do período era no valor de R$ 35 mil e fechou com o valor de 30 mil, mesmo após as compras no valor de 20 mil. Isso demonstra uma boa gestão de estoques e compras. Podemos perceber ainda que o CMV neste período representou 25% das receitas de vendas, o que é muito bom, porque especialistas afirmam que um CMV ideal gira em torno de 30% a 40% dependendo do negócio, e abaixo deste percentual é excelente. Agora veja bem, para que se produza esse DRE gerencial e o empreendedor possa fazer estas e outras análises, é necessário que haja um rigoroso controle de estoques e custos. É necessário registrar todas as movimentações de estoques, como entradas, saídas, devoluções e perdas, bem como realizar inventários periódicos. Isso vai permitir que o negócio tenha sempre o valor correto do estoque em mãos. Também é necessário controlar e conhecer os gastos associados às compras de mercadorias, pois o valor de aquisição que será considerado como custo das mercadorias em estoque deve incluir o preço de compra, frete, impostos de importação e outros gastos diretamente relacionados à aquisição, como já havia falado. Seguindo com o DRE gerencial, temos os gastos operacionais no valor de 30 mil, que ao ser abatido do lucro bruto proporciona um lucro operacional no valor também de 30 mil, representando uma margem operacional de 30%. Após as deduções de impostos sobre o lucro que somente empresas que não estão enquadradas no regime tributário do Simples Nacional possuem, chegamos ao lucro líquido no valor de R$ 22.800, com a margem líquida ou lucratividade líquida de 22,8%. Agora vamos explorar o modelo de DRE gerencial para negócios que prestam serviços. Em empresas de prestação de serviços, o foco muda para despesas operacionais, principalmente os gastos com pessoal, que geralmente representam uma parcela significativa dos custos. Então vamos ao nosso modelo de DRE. Começamos com a receita de prestação de serviços, que após deduzidos os gastos variáveis como os impostos e deduções, nos apresenta a receita líquida no valor de R$ 47 mil. Abaixo teremos os custos dos serviços prestados. Aqui serão inseridos todos os gastos necessários para a execução daquela receita de 50 mil. Por exemplo, se estivermos falando de um negócio que presta serviços de pintura em imóveis, podemos ter a mão de obra direta, que neste caso podem ser os pintores. Então, estes gastos podem ser os salários, encargos sociais e benefícios, por exemplo. Tem materiais diretos utilizados. Aqui entram os gastos com materiais utilizados diretamente na prestação de serviço, como peças de reposição, insumos específicos ou materiais de consumo. Para o nosso exemplo, podemos considerar gastos com IPI, pincel, rolo, bucha e outros. Outros custos diretos podem abranger outros custos diretamente atribuíveis à prestação de serviço, como viagens, hospedagens, aluguel de equipamentos específicos para o serviço e outros. É importante que o empreendedor ou o gestor tenha um bom entendimento sobre quais os gastos podem ser atribuídos como custos da prestação de serviço, e assim moldar a estrutura dentro da realidade que melhor atender o negócio. Após deduzidos esses custos, temos o lucro bruto, que no nosso exemplo é no valor de R$ 35.500, que representa uma margem líquida de 71%. Abaixo no DRE temos os gastos operacionais, que mais uma vez repito, deve ser moldado conforme a necessidade específica de cada negócio, mas no geral vai conter todos os gastos necessários para o negócio funcionar. No nosso exemplo, a soma dos gastos operacionais apresenta um valor de R$ 10 mil, que ao ser utilizado para subtrair do lucro bruto, nos apresenta o valor do lucro operacional de R$ 25.500. Vimos no exemplo anterior que após o lucro operacional ainda temos impostos para chegar ao lucro líquido. Nas empresas de prestação de serviços, também pode ser assim.
mas nesse exemplo termino por aqui. E faço isso justamente para dizer que sempre que for possível, busque estruturar seu negócio para que seja enquadrado no regime tributário do Simples Nacional, que é muito vantajoso para empresas de prestação de serviço, mas também cabe analisar o regime do Simples Nacional para empresas de comércio. Eu sou um exemplo de como a mudança do regime tributário pode trazer uma economia para os negócios. Com algumas alterações nas atividades exercidas pelo meu negócio, consegui enquadrá-lo no Simples Nacional e economizei mais de 20% com impostos. Se você ainda não tem familiaridade com impostos, veja esse vídeo do canal, no qual explico como eles são calculados para cada regime tributário. Voltando ao nosso DRE, nesse estudo considerei a alíquota total de impostos aplicados à receita de 6%, conforme tabela atual do Simples Nacional para empresas prestadoras de serviços. Caso seu negócio não esteja inserido no Simples, terá que considerar os impostos que incidem sobre as vendas e mais os impostos que incidem sobre o lucro, como fiz no estudo das empresas de comércio. Por fim, nosso DRE gerencial apresenta um lucro líquido de R$ 25.500, representando uma margem líquida, ou lucratividade, de 51%. Ao longo deste vídeo, exploramos como o DRE gerencial vai muito além de uma ferramenta genérica. Ele pode ser adaptado e personalizado para atender às necessidades específicas de cada tipo de negócio. Te mostrei como o foco da análise muda conforme o ramo de atividade. No comércio, a atenção recai sobre o CMV e a margem bruta. Já nos serviços, o destaque fica no custo do serviço prestado e nas despesas operacionais. Lembre-se que cada negócio tem suas particularidades. Se você tem um e-commerce, por exemplo, as despesas com logística e marketing digital terão um peso maior no DRE gerencial. Analise as características do seu negócio e adapte o DRE gerencial para refletir a sua realidade, incluindo categorias de receitas e de despesas relevantes para o seu setor. O seu negócio gera lucro? Se gera, você está satisfeito com o valor? A maioria dos empreendedores sonha em ter um negócio altamente lucrativo, mas poucos sabem como transformar esse sonho em realidade. Afinal, o lucro não acontece por acaso. Ele é resultado de um planejamento cuidadoso e de decisões financeiras estratégicas. E é aí que entra o DRE gerencial. Muitas vezes, o DRE gerencial é visto apenas como uma ferramenta de análise de acontecimentos passados, mas o seu verdadeiro poder está na capacidade de projetar o futuro e planejar o lucro desejado. Imagine poder planejar com precisão o lucro nos negócios, e a partir disso, tomar decisões que farão o planejamento se converter em resultado. Neste vídeo, vou demonstrar como utilizar o DRE gerencial para projetar, controlar e aumentar o lucro dos negócios. O DRE gerencial demonstra o resultado e aponta, através dos números, os caminhos que foram trilhados para atingir aquele resultado, como, por exemplo, identificar quais gastos estão impactando negativamente o lucro. O verdadeiro poder do DRE gerencial está na sua capacidade de projetar o futuro. Ao analisar as tendências passadas e as variáveis que afetaram o negócio, é possível fazer projeções financeiras e simular diferentes cenários futuros. É através do DRE gerencial que os negócios conseguem estimar as receitas potenciais, os custos e as despesas, e assim projetar o lucro esperado. Essas projeções financeiras são essenciais para tomar decisões e garantir que o negócio esteja no caminho certo para alcançar a lucratividade desejada. Mas como definir metas de lucro realistas e alcançáveis? Não existe uma fórmula mágica, mas alguns fatores devem ser considerados, como por exemplo, é necessário conhecer o histórico de lucratividade do negócio para identificar se vem subindo ano a ano, se está estagnado ou diminuindo. Como está o mercado que o negócio atua? Existe muita concorrência? A demanda por produtos e serviços está crescendo ou diminuindo? Na maioria das vezes, o crescimento requer investimento em novos equipamentos, mão de obra, tecnologia ou marketing. O negócio tem essa capacidade de investimento? Agora pense, com base nesses fatores, qual seria o lucro possível do negócio atingir? Lembre-se que essa meta de lucro precisa ser realista e alcançável. Vamos então fazer esse exercício no DRE gerencial. Para isso, é importante que o negócio já tenha elaborado o DRE de outro ou outros períodos para servir de análise. Vamos considerar que o negócio já o tenha elaborado e que seja referente ao ano anterior. Ele apresentou os seguintes valores: receita bruta de vendas no valor de R$ 500 mil, a somatória dos seus gastos de vendas
é no valor de R$ 230 mil, que representa 46% da receita bruta, sendo que o gasto maior é obviamente com a compra de mercadorias, representando 30% da receita. O negócio atingiu um lucro bruto ou margem de contribuição de R$ 270 mil, que representa uma lucratividade bruta de 54%. Descendo aos gastos operacionais, vemos que o total é de R$ 160 mil, que equivale a 32% da receita do período, com destaque para a folha de pagamento, que é bastante significativa, representando 28,8% dos 32% de gastos. Logo, o lucro operacional apresenta um valor de R$ 110 mil, representando uma lucratividade operacional de 22%. Após os demais impostos, o negócio gerou um lucro líquido de R$ 83.600, representando uma lucratividade de 16,72%. É esse 16,72% que o empreendedor deve responder quando perguntam a ele qual a margem de lucro do seu negócio. Muito bem, agora que já conhecemos a situação do negócio, o empreendedor, com base nas respostas para aquelas perguntas, deseja que o negócio tenha um lucro de R$ 100 mil para o próximo período. Aqui cabe um alerta muito importante. Somente o valor do lucro não define se o negócio está indo bem ou não. É importante avaliar a lucratividade também. Não adianta o empreendedor desejar ter lucro de R$ 100 mil se a lucratividade cair para 10%. Tanto o valor monetário quanto o percentual devem ser considerados e perseguidos para que o negócio realmente tenha uma performance financeira melhor, entregando mais dinheiro e retorno ao empreendedor. Então, partindo dessa premissa, também foi definido que a lucratividade mínima precisa ser de 20%. Resumindo, vamos montar cenários para projetar o aumento do lucro de R$ 83.600 para R$ 100 mil com uma lucratividade mínima de 20%. Para isso, vamos partir de onde queremos chegar, que é a lucratividade mínima de 20%, e a partir disso, virá o valor do lucro. Para descobrir o percentual de aumento da lucratividade, basta dividir a lucratividade desejada de 20% pela lucratividade atual de 16,72%, subtrair 1 e multiplicar por 100. Assim temos o percentual de aumento de 19,62%. Pronto, agora aplicamos esse percentual aumentando o valor da receita. Então passamos a ter uma receita projetada no valor de R$ 598,86,12. Se não houver aumento dos gastos com vendas, podemos projetar o mesmo percentual para cada item. Também não há motivos para o aumento nos gastos operacionais. Então repetimos o mesmo valor e teremos um lucro operacional de R$ 162.966,51, que ao ser abatido o valor dos impostos sobre o lucro de 24%, deixa para o negócio o lucro líquido de R$ 123.854,55, que representa uma lucratividade de 20,71%. Veja que praticamente fizemos um orçamento utilizando o DRE gerencial. Nesse cenário, trabalhamos com o aumento das receitas, mas sabemos que em muitos negócios isso não é possível. Então temos que olhar para dentro da casa e cuidar dos gastos fixos, que no nosso DRE gerencial são os gastos operacionais. Então vamos simular essa opção, mantendo a mesma receita e aplicando o percentual de 19,62% para a redução dos gastos operacionais. E vejamos como ficará o lucro. Aplicando esses 19,62% sobre os gastos operacionais, eles passam a representar o valor total de R$ 128.612,44, deixando R$ 141.387,56 de lucro operacional, que ao ser descontados os impostos, deixa para o negócio o valor de R$ 107.454,55 de lucro, com uma margem de 21,49%. Como o papel aceita tudo, é necessário que o negócio estruture uma série de ações para atingir o lucro desejado projetado no DRE gerencial. Por exemplo, para a estratégia de aumento das receitas é necessário aumentar o preço de venda ou o volume vendido. Então, para que isso aconteça, temos que pesquisar os preços praticados pela concorrência para identificar oportunidades de ajustes de preços, calcular os custos unitários de cada produto para definir o preço de venda que garanta a margem de lucro desejada, como explico neste vídeo sobre margem de contribuição. É necessário enfatizar os diferenciais e a qualidade dos produtos para justificar o aumento de preço aos clientes. Comunicar de forma clara e transparente aos clientes sobre o reajuste de preços, explicando as razões e os benefícios. Considere oferecer opções de produtos com diferentes faixas de preço para atender a diferentes públicos. Já no cenário de aumento do lucro com base na redução dos gastos fixos, os negócios podem, por exemplo, tentar renegociar um valor de aluguel mais baixo com o proprietário do imóvel, analisar os contratos com fornecedores de serviços, como telefonia, internet e seguros, buscando opções mais econômicas,
Implementar medidas para a redução do consumo energético, como substituição de lâmpadas e equipamentos por modelos mais eficientes e até energia solar. Automatizar tarefas administrativas ou operacionais para reduzir a necessidade de mão de obra e os custos associados. Planejar, inclusive, o desligamento de colaboradores, como forma de reduzir os custos associados à folha de pagamento. Mas lembre-se, o planejamento não é uma ciência exata e, além disso, o mercado é muito dinâmico. Por isso, é fundamental monitorar os resultados e fazer ajustes ao longo do caminho. Para que tudo isso que eu disse antes possa acontecer nos negócios, é importante que o empreendedor ou o gestor defina uma frequência para acompanhar o DRE gerencial, seja mensal, trimestral ou semestral, dependendo da necessidade de cada negócio. Através desse acompanhamento, também é possível comparar os resultados reais com as projeções feitas no planejamento de lucro, acompanhar os principais indicadores financeiros, como margem bruta, margem operacional e margem líquida, para avaliar a evolução ou não do desempenho do negócio. E com esse acompanhamento sistemático, torna-se mais fácil tomar decisões sobre ajustes de preços, redução de gastos, investimentos ou outras decisões que possibilitam os negócios caminhar rumo ao lucro desejado. Você percebeu como o DRE gerencial pode ser muito mais do que apenas uma ferramenta de análise? Com um bom planejamento e com as estratégias que apresentei, os negócios podem utilizar o DRE gerencial para prever, controlar e principalmente aumentar o lucro. Mas lembre-se que o planejamento para o lucro não é estático, assim como o mercado também não é. Por isso, com o acompanhamento sistemático do DRE gerencial, se for necessário, o plano deve ser ajustado conforme as mudanças no mercado, o desempenho do negócio e as novas oportunidades que surgirem. Então, comece hoje mesmo a utilizar o DRE gerencial para planejar o lucro e acompanhar os resultados financeiros dos negócios. Seu negócio está crescendo como você esperava? Ou será que as decisões financeiras estão baseadas em achismo ao invés de dados concretos? A diferença entre o sucesso e estagnação pode estar na gestão financeira eficiente, e o DRE gerencial é uma importante ferramenta no caminho do sucesso. Aprenda a decifrar os números do seu DRE gerencial e transforme-os em ações estratégicas que impulsionam o crescimento e a lucratividade dos negócios. Neste vídeo, você vai descobrir como calcular e interpretar os indicadores financeiros essenciais, analisar a performance do negócio e identificar oportunidades de melhoria. Mas atenção, ter um DRE gerencial não é o suficiente. É preciso saber interpretar os dados para tomar decisões estratégicas que realmente impactam os resultados. E é isso que vamos começar a estudar a partir de agora. Para o nosso estudo, vamos analisar este DRE gerencial simplificado de um pequeno negócio que compra mercadorias para revender. Rapidamente analisaremos sua estrutura. Temos a receita de vendas de R$100 mil, que representa tudo que o negócio vendeu no período que estamos analisando. Em seguida, temos os gastos com as vendas, que são os gastos variáveis, porque conforme aumenta ou diminui o volume vendido, eles se alteram. Em seguida, temos os gastos operacionais, chamados também de gastos fixos, que o negócio precisa pagar todos os meses e não está diretamente relacionado às vendas realizadas. Agora vamos analisar o primeiro indicador, que é a margem bruta. O indicador da margem bruta indica a porcentagem da receita que sobra após cobrir os gastos diretos dos produtos vendidos. No nosso DRE, após abater os gastos diretos, que chamamos aqui de gastos variáveis, como disse antes, sobra R$60 mil. Se dividirmos esses R$60 mil pela receita de R$100 mil e multiplicarmos por 100, temos o percentual de 60%. Isso quer dizer que de toda venda realizada pelo negócio, 40% ficam comprometidos com o pagamento dos gastos variáveis, e efetivamente 60% da receita estará disponível para cobrir os gastos operacionais e gerar o lucro. Ao analisar a margem bruta, o empreendedor e os gestores podem, se julgar que para o seu mercado de atuação a margem está baixa, trabalhar para aumentá-la. Para isso, pode negociar com os fornecedores melhores preços de compra, uma vez que diminuindo esse gasto sobra mais dinheiro. O empreendedor ou o gestor pode analisar a margem por produto ou categoria de produtos, para identificar os produtos com margens mais rentáveis e focar os esforços de venda neles. Outra ação ainda, no ambiente interno do negócio, é buscar um regime tributário para pagamento dos impostos que seja mais vantajoso para o negócio, diminuindo seu percentual sobre as vendas realizadas. Agora, uma outra ação que pode ser adotada, mas que pode gerar impacto nas vendas, é trabalhar o preço de venda. A matemática é simples, preço mais alto, margem maior.
Mas como disse, o empreendedor precisa ter sensibilidade para saber se o aumento no preço não irá diminuir suas vendas e acabar afetando a lucratividade do negócio. Então, essa estratégia deve ser trabalhada com muito cuidado. O próximo indicador que vamos analisar é a margem operacional. A margem operacional, ou lucro operacional, demonstra a eficiência da empresa em gerar lucro a partir das suas operações, após cobrir todos os gastos operacionais. Para encontrar a margem operacional no nosso DRE gerencial, dividimos o resultado operacional de 30 mil pela receita bruta de 100 mil reais e multiplicamos por 100. Assim encontramos o percentual de 30%. Esse percentual representa que o negócio gerou 30% de sobra da sua operação para pagar, no nosso caso, os impostos sobre o lucro e assim deixar o lucro. Quanto maior for este indicador, é melhor, pois demonstra que o negócio tem uma operação com baixos gastos, demonstrando eficiência. Por outro lado, quanto menor for, demonstra que o negócio possui gastos operacionais muito elevados, que corroem o dinheiro que poderia virar lucro. Então, aqui a estratégia é muito simples, porém em alguns negócios não é fácil de implementar, que é manter os gastos operacionais em níveis baixos, identificando áreas onde é possível cortar sem comprometer a qualidade e o atendimento ao cliente. Em alguns casos, cabe inclusive investir em melhoria de processos, com a utilização de novas tecnologias e treinamento dos colaboradores para trabalharem com mais eficiência. Isso principalmente na área financeira, onde o profissional capacitado executa as tarefas operacionais com mais segurança e confiabilidade. E para isso, você pode contar com os cursos e treinamentos online da Treina Mais. Para conhecer os treinamentos, acesse o link na descrição do vídeo. Agora vamos falar da margem líquida. A margem líquida, ou lucratividade líquida, representa a porcentagem de receita que efetivamente se transforma em lucro para o negócio, após todos os custos, despesas e impostos. Para calcular a margem líquida, basta dividir o valor do lucro líquido, que no nosso estudo é de R$ 22.800, pela receita de R$ 100 mil, e multiplicar por 100. Então teremos o percentual de 22,8%. Este número é o resultado direto de todas as ações e estratégias que os empreendedores adotam nos negócios, desde o preço de vendas até a estrutura de gastos fixos e variáveis. Mas qual seria uma boa margem líquida? Segundo especialistas financeiros ouvidos pelo Sebrae, os empreendedores no mínimo devem buscar as seguintes médias de margem líquida para os seus negócios. Para as indústrias, uma margem aceitável varia de 6% a 8%. Para atacadistas, a margem aceitável varia de 4% a 6%. Para lojas e comércio em geral, a margem aceitável varia de 10% a 15%. E para a prestação de serviços, a margem aceitável é em torno de 20%. Outro indicador que quero falar é o retorno sobre o investimento. Este indicador é importante para saber qual o retorno que o investimento realizado no negócio está proporcionando ao empreendedor. É a chamada rentabilidade. Já tinha falado sobre este indicador no vídeo sobre margem de contribuição, mas vamos nos aprofundar um pouco mais aqui. Muito embora os negócios sejam diferentes de aplicações financeiras, porque nos negócios estamos construindo um patrimônio e ativos, a análise da rentabilidade sobre o investimento realizado deve no mínimo ser satisfatória ao ponto de justificar o investimento no negócio e não no mercado de investimentos. Se considerarmos que o empreendedor do nosso estudo investiu R$ 500 mil no negócio, qual o retorno que ele está obtendo sobre o valor investido? Para descobrir qual o retorno, basta dividir o valor do lucro de R$ 22.800 pelo valor investido de R$ 500 mil e multiplicar por 100. Então teremos o percentual de 4,56% para o período analisado. Se estivermos falando de um período de análise mensal, pode ser que seja um retorno significativo. Agora, caso estejamos analisando o período de um ano, pode ser um retorno insignificante. O que deve ser considerado é o retorno versus o risco. Ou seja, vale a pena correr o risco em um negócio para ter o retorno de 4,56%? É essa a resposta que o empreendedor deve ter. Outro aspecto que precisamos analisar quando estamos trabalhando com DRE gerencial é fazer uma análise comparativa entre os períodos para identificar pontos de melhoria e ou aspectos que devem ser maximizados para melhorar o resultado. Assim, inserindo o período 2 no nosso estudo, podemos fazer as seguintes análises. Podemos perceber que houve um aumento de R$ 20 mil nas receitas, indicando um crescimento nas vendas de 20%. Isso pode ser resultado de estratégias eficazes de venda ou até o aumento no preço de venda. E mesmo assim, com o aumento nas vendas, o negócio manteve a mesma margem bruta de 60%. Indo direto para a margem operacional,
podemos constatar que mesmo havendo o aumento da margem em valores monetários de 30 para 34 mil reais, quando calculamos a margem com base na receita, percebemos que houve, na verdade, a diminuição de 6%, passando de 30% para 28,33%. Houve, então, uma piora nos gastos operacionais, e aqui cabe a ação corretiva do empreendedor para colocar a casa em ordem. Chegando ao lucro líquido, vemos que o valor monetário aumentou, mas quando observamos a margem líquida, vemos que na verdade houve diminuição de 6%, passando de 22,8% para 21,53%. Ao final, podemos analisar que mesmo o negócio aumentando suas vendas, houve uma ineficiência operacional, que prejudicou o resultado financeiro. E essa ineficiência se esconde atrás de números monetários mais robustos, levando empreendedores e os gestores menos perspicazes a acreditarem em melhora, mas que se revelam, na verdade, decepcionantes quando trabalhamos com indicadores percentuais, mostrando que a performance do negócio, em razão das vendas, piorou. A análise comparativa dos DREs gerenciais de diferentes períodos permite ao empreendedor acompanhar a evolução do negócio, identificar tendências, analisar a eficácia das estratégias implementadas e tomar decisões para o crescimento e a lucratividade da empresa. Espero que você tenha percebido que, ao utilizar o DRE gerencial, os negócios conseguem ter um mapa capaz de guiar as ações estratégicas a serem implementadas para o sucesso financeiro. Isso acontece porque, ao analisar os indicadores do DRE gerencial, os negócios podem identificar seus pontos fortes e fracos, tomar decisões estratégicas baseadas em números financeiros, melhorar os processos internos em busca de eficiência que reflita no aumento da lucratividade e planejar o futuro com mais segurança e previsibilidade. O DRE gerencial é uma ferramenta dinâmica que deve ser utilizada constantemente para acompanhar a evolução do negócio e ajustar as estratégias conforme necessário. Imagine a seguinte situação: seu negócio bombando, as vendas estão em alta, seu DRE gerencial apresenta um lucro incrível, mas mesmo assim o negócio está com dificuldades para pagar as contas. Parece impossível, não é? Mas acredite, mesmo empresas que parecem estar indo muito bem financeiramente podem enfrentar problemas de fluxo de caixa. A causa dessa situação emblemática está na relação entre DRE gerencial e o fluxo de caixa. Então descubra neste vídeo como o DRE gerencial e o fluxo de caixa estão interligados e como podemos resolver este tipo de problema nos negócios. É muito comum negócios apresentarem lucro no papel, e mesmo assim enfrentar dificuldades com o caixa para pagar as contas do dia a dia. Eu mesmo já presenciei essa situação várias vezes em empresas nas quais exerci a atividade de gestor financeiro empresarial. Esse problema acontece porque o DRE gerencial, apesar de essencial para a análise financeira, utiliza o regime de competência para considerar as receitas e gastos, enquanto o fluxo de caixa trabalha com o regime de caixa. Mas fique calmo que vou explicar o que cada um significa. No vídeo do canal no qual ensino como montar um DRE gerencial, explico que o critério para considerar as receitas são as notas fiscais emitidas dentro do período. E para considerar os gastos, indico utilizar todos os documentos que possuem vencimento dentro do período que será analisado. Esse critério não leva em consideração se houve o recebimento ou se a venda foi executada de forma parcelada. Apenas considera o valor expresso nas notas fiscais de vendas. Assim como para os gastos, não considera se foram efetuados à vista ou parcelados, ou se foi pago ou não, porque essa é a função do fluxo de caixa. E é justamente por isso que o fluxo de caixa é elaborado pelo regime de caixa, considerando todas as movimentações do dinheiro dentro da empresa, o que é extremamente importante nos negócios. Essa diferença entre o regime de competência do DRE gerencial e o regime de caixa do fluxo de caixa pode gerar uma falsa sensação de segurança, levando o empreendedor a acreditar que tem mais dinheiro disponível do que realmente possui. Então, Fernando, você está me dizendo que o DRE gerencial não serve para nada e o fluxo de caixa é o mais importante? Não, não estou dizendo isso e vou explicar o porquê. Embora o DRE gerencial não reflita a realidade do caixa, ele é a ferramenta que nos permite conhecer o lucro e a rentabilidade do negócio, justamente por considerar tudo o que foi vendido e tudo o que tem a pagar. É o que chamamos de resultado econômico. E isso o fluxo de caixa não é capaz de mostrar. Ele vai sempre se ater ao resultado dos recebimentos menos pagamentos, expressando o resultado de caixa, ou seja, um resultado financeiro, que pode ser sobra ou falta de dinheiro. Vamos a um exemplo para ilustrar isso. Em determinado mês, o negócio apresenta este DRE gerencial.
receita bruta no valor de R$100.000, gastos com vendas no valor de R$30.000, gastos operacionais no valor de R$25.000, impostos sobre o lucro no valor de R$7.044 e o lucro líquido de R$22.306. Veja que a operação deste negócio é lucrativa, possuindo lucratividade superior a 22%. Agora vamos conferir como ficou o caixa do negócio nesse mesmo período através do fluxo de caixa. Se toda a receita for recebida à vista e todos os gastos forem pagos igualmente à vista, não havendo nada mais a pagar de outros períodos, teremos o total de entrada de R$100.000 menos o total de gastos de R$77.694, que deixará um saldo de caixa de R$22.306. Veja que este valor de saldo de caixa é exatamente o mesmo valor do lucro demonstrado pelo DRE. Você viu que para isso ocorrer, foi necessário que tanto as entradas de receitas quanto as saídas de gastos acontecessem no mesmo período dentro do fluxo de caixa. Agora vamos dizer que ocorra inadimplência de 15% no recebimento da receita e que os gastos continuem com vencimento à vista. Vejamos o que acontece no caixa. Teremos a entrada de receita de R$85.000, que é os R$100.000 vendidos menos os 15% de inadimplência. O total de gastos são os mesmos R$77.694. Assim, o fluxo de caixa apresentará o saldo de R$7.306. Perceba que aqui já começa a aparecer diferença com relação ao DRE gerencial, que não considera a inadimplência, enquanto no fluxo de caixa isso tem que ser considerado, pois, como falei antes, esta é a função do fluxo, demonstrar a movimentação do dinheiro no negócio, e uma vez que o dinheiro não entrou no caixa, não será demonstrado. Quando ocorrem situações como esta nos negócios, os empreendedores e os gestores precisam buscar maneiras de colocar o dinheiro para dentro do caixa da empresa. Por isso, ter uma área financeira dotada de controles financeiros contribui para a melhor organização das contas a receber e eventual cobrança dos inadimplentes. Caso o seu negócio ou o negócio que você trabalha ainda não possua implantado controles financeiros, o meu treinamento online Controles Financeiros para Empresas vai ensinar como implantá-los nos negócios. Para conhecer, acesse o link na descrição deste vídeo. Agora vejamos um cenário muito comum nos negócios. As vendas foram realizadas com recebimento parcelado em 4 vezes, ou seja, será recebido R$25.000 durante 4 meses. Já os gastos foram parcelados em 3 vezes, sendo R$25.898 de pagamento durante 3 meses. Desta forma, o fluxo de caixa apresenta um saldo de caixa negativo de R$898 todos os meses. Neste caso, se não houver a entrada de novos recebimentos maiores do que as novas saídas, ou antecipação de recebimentos, o negócio não terá dinheiro para pagar todas as contas ao longo dos próximos 3 meses. Estes 2 exemplos que mostrei demonstram como a forma com que a receita e os gastos são convertidos em caixa interferem positiva ou negativamente na capacidade do negócio em honrar seus compromissos a curto prazo. Do mesmo modo, negócios que operam com DRE gerencial demonstrando prejuízo, inevitavelmente terão problemas de caixa, por uma questão óbvia, que é gastar mais do que se vende. Essa situação pode não ser no curto prazo, mas no médio prazo a situação de déficit de caixa assola o negócio ao ponto de comprometer sua operação diária. Ao analisar de forma integrada o DRE gerencial e o fluxo de caixa, o empreendedor terá uma visão completa da saúde financeira do seu negócio e poderá projetar ações que objetivem gerar lucro ao mesmo tempo que abastece o caixa com dinheiro. Espero que com as explicações e exemplos que utilizei, você tenha entendido que o DRE gerencial e o fluxo de caixa são ferramentas complementares e que demonstram aspectos diferentes nas finanças dos negócios. Analisar apenas o DRE gerencial não é suficiente para avaliar a saúde financeira da empresa. É preciso considerar também o fluxo de caixa para ter uma visão completa da situação financeira e econômica do negócio. Lembre-se, um DRE gerencial positivo não garante que o negócio tenha caixa suficiente para honrar seus compromissos. Por isso, é fundamental implementar uma gestão eficiente do fluxo de caixa, utilizando estratégias como negociação de prazos de pagamento, controle de estoques e combate à inadimplência, entre outras coisas. Para você se preparar melhor para fazer a gestão financeira dos negócios, a capacitação nesta área é fundamental. Na Treina Mais você encontra cursos e treinamentos online na área financeira que vão te ajudar a dominar as ferramentas e estratégias para o sucesso dos negócios. Inclusive, preparei um curso gratuito chamado Aprendendo Gestão Financeira, com mais de 30 vídeos. Para se inscrever, acesse o link na descrição ou através do link no primeiro comentário. Ao longo deste aulão, te mostrei como o DRE gerencial é uma ferramenta crucial para os negócios.
Mais do que um simples relatório, ele possibilita aos gestores utilizá-lo como peça central no planejamento financeiro. E vamos combinar, quem não quer um planejamento eficiente, que leve ao tão desejado lucro, não é mesmo? Você aprendeu que o DRE gerencial pode ser adaptado a diversos tipos de negócios e, para isso, é necessário fazer ajustes simples na sua estrutura, permitindo que os empreendedores e os gestores foquem nos indicadores mais relevantes para cada atividade. E falando em indicadores, vimos como calcular e interpretar os principais deles. É assim que identificamos pontos de melhoria e monitoramos o desempenho dos negócios ao longo do tempo, possibilitando comparações e análises detalhadas sobre a saúde financeira do negócio. Mas atenção, você deve ter percebido que demonstrar lucro não significa ter dinheiro suficiente para pagar todas as contas. Por isso é necessário integrar o DRE gerencial ao fluxo de caixa e trabalhar para transformar os números do DRE em resultado no caixa. Ao utilizar o DRE gerencial, os negócios não apenas obtêm um retrato preciso da sua situação financeira, mas também têm em mãos um verdadeiro mapa que guiará estratégias em busca do sucesso. Com a análise adequada, podemos identificar pontos fortes e fracos, tomar decisões baseadas em dados concretos, melhorar processos e planejar o futuro com mais segurança. Espero que as informações compartilhadas aqui sejam úteis e inspirem você a buscar capacitação na área financeira, pois essa é uma habilidade essencial para todos os profissionais de empresas e empreendedores. E para isso, você pode contar com os cursos online na área financeira da Treina Mais. Para conhecer, acesse o link da descrição. Agora, para se aprofundar mais em planejamento financeiro para negócios, te convido a assistir esta aula sobre orçamento empresarial. Sucesso nessa jornada e nos vemos no próximo vídeo.